E aí, pessoas, bom, falar hoje sobre bans, né? Pra quem não sabe, dia 16 de dezembro, conhecido como próxima segunda-feira, a gente tem uma atualização da lista de banidas. E tem que lembrar, né? A dinâmica dos bans mudou um pouco. O Wizards estava fazendo aqueles bans que, tipo, ó, meio que cada janela era pra um formato, né? E a galera tava ficando meio confusa com isso. Aí eles voltaram a ter meio que, né, a janela é pra todo mundo, além de que eles estão respeitando o calendário de torneios, coisa que eu sou muito a favor. Tá? Eu não gosto de bans, ou mesmo unbans no meio de uma temporada de torneios, pela questão da economia. Eu acho que fica meio zoado assim, né? A famosa economia do Magic IRL. Pode ser meio complicado essa parte. E falar hoje um pouco sobre bans, a gente, apesar de não ser, né, focado em alguns formatos, acaba que alguns formatos a gente fala muito mais por conta de que eles estão mais problemáticos ou não, tem essa temática de uma forma muito mais gritante. O Standard tá num ponto ótimo. E o Standard, eles também falaram que eles vão discutir sobre ban uma vez por ano, um pouco antes da rotação. Fora isso, tem que ter algo muito quebrado no formato. Não tem, tá tudo maravilhoso. O Pauper eu não vejo também uma discussão nesse sentido, por mais que o Affinity seja um deck muito bom. E a gente tem toda uma questão de que o formato roda muito em torno de artefatos por conta das cantrips dele. Mas eu acho que não é exatamente ban a discussão que a gente tem. Eu acho que é uma discussão um pouco mais complexa. Então eu também não mexeria no Pauper. Seguindo aqui a ordem, né, do Goldfish, a gente falaria sobre Modern. Modern é um assunto relativamente simples e ao mesmo tempo não. Tá? O Modern tem um domínio absurdo do Energy. E fica a primeira dúvida, por que o Energy é tão bom? Primeiro que a mecânica de energia, ela tem um histórico de ser complicada, porque ela é muito difícil de interagir. Né? Isso inclusive fez cartas que interagem com energia, que foram lançadas depois de Kaladesh, jogarem bem no formato, até justamente por causa dessa questão. É muito difícil de interagir, né? E agora tem como. Mas o deck, ele foi construindo em torno de um universo onde ele foi dominando o formato inteiro. E não é de hoje, assim, sabe? Faz um bom tempo que a gente sabe que Energy é o melhor deck e já tá chegando em números meio bizarros, né? Um dos grandes responsáveis é um anel, né? O Energy antes usava 0 anéis, aí começou a usar 2 anéis, aí 3 anéis, chegamos em 4 anéis. E a carta é fantástica, inclusive tá com uma presença de 60%. Toda vez que apareceu o assunto de ban do anel, eu falava assim, para mim, anel é um problema se todo mundo começar a usar a carta demais. Porque daí você está engessando o deck building, né? Toda vez que eu quiser falar sobre ganhar algum tempo sobre card advantage, eu vou usar anel, independente da estratégia. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que assim, o ban mais unanimidade que existe é anel. Inclusive, anel tá despencando de preço no Magic Online e tal, etc. Deixa eu ver se tá o preço aqui do Magic Online. Tá tipo 15 ticks anel, sabe? É uma carta que já foi quase 100. Então, tem toda essa questão. E beleza, a gente sabe que anel vai ter que ser banido. Só anel? Acho que não. O Energy fica muito mais fraco sem anel. Ele perde uma engine de card advantage muito boa. Mas talvez ele realmente já tenha se passado. Talvez não, né? Ele se passou. E aí fica a dúvida do quanto que querem bater nesse deck. Acho que a minha dúvida nem é se vão banir algo do Energy, mas o quanto que querem bater no Energy. Porque, assim, tem muito candidato. E todos são de Modern Horizons 3. O que gera toda uma discussão também, né? De banir cartas que foram lançadas há 6 meses. Então, Guide of Souls, Ocelote, né? Então, vamos banir Guide of Souls. É fonte de energia praticamente gratuita e ainda permite explosões e tal. Ocelote Pride é uma das cartas que faz explosão do deck. A Jane é uma das cartas de resiliência. Raptor é uma das cartas que dá card advantage pro deck. Banir Flage. Se for a Flage mais alguma coisa, você deixa o Energy mais fraco. Só banir a Flage, ela é uma das cartas que coloca o Energy em xeque. Então, assim, eu vejo mais bans pensando nas ameaças desse deck.
tá? Nem tanto em Static Prison, em Galvanic Discharge, e tal, esse tipo de coisa. Então, falar sobre Guide, Orc e Anel resolveria o meta? Não sei se eu concordo. Eu entendo que Orc tem sérios problemas pra decks menores, mas pra mim, falar que Orc é um problema é igual quando a gente falava que Fúria era um problema. Decks agros não jogam porque Orc ou Fúria existem ou deixam de existir. Eles não jogam porque eles são uma merda. Energy joga porque é um bom deck. Acho que o problema é muito maior sobre decks ruins do que necessariamente se esse tipo de coisa resolve. Guide pode ser um dos golpes no Energy, é um golpe muito bom. Mas eu realmente fico na dúvida se eles vão banir mais coisas. Eu acreditaria num universo que Energy é banido em massa? Acredito. E, inclusive é um universo que o Murktide vem como um dos grandes candidatos, o Eldrazi é um grande candidato a dominar o meta e tal. Então tudo isso acaba sendo muito importante quando a gente vai pensar no que banir. Mas eu realmente vejo o Energy sendo banido e a minha expectativa é um ban em massa. Eu espero que o deck morra. Eu adoro esse deck, gosto muito, mas eu acho que o deck vai morrer. E a gente vai ter que nem Murktide, Titan e por aí vai. Mas pra mim, assim, é aquela coisa, né? É que o Enem já foi. Eu acho que agora a gente só tem a segunda fase dos vestibulares. Então você que vai prestar uma segunda fase de uma FUVEST, da VUNESP e tal, qualquer coisa do tipo, estuda o anel que ele vai cair, tá? Então, assim, esse daí vai de base com certeza, e aí o que vai junto é um grande ponto. É um ponto crítico na discussão do formato, porque a gente está discutindo cartas que foram lançadas 6 meses atrás, e é sempre muito complicado discutir isso, do ponto de vista da economia do jogo, mas a gente sabe que algo precisa ser banido, e como vai ficar esse formato depois, lembrando, esse ban vai determinar como vai ser o formato para os regionais, né? Começo de janeiro a gente já tem regionais Modern acontecendo, tá? O do Brasil é no final de janeiro, por exemplo. Então, assim, acho que esse é o elefante na sala mais simples de abordar, tá? Que é como fica o Modern e tal. Até falando um pouco sobre Legacy, também tem outros elefantes na sala. Luto ficou muito mais tempo no formato do que deveria, ficou meses a mais. Isso foi horrível. E aí a gente teve até Eternal Weekend e o formato tava com um domínio muito grande de decks como o Frognator, né? Por conta de Psycho Frog, que é uma carta espetacular para estratégia, porque você pode... Ele é um enabler para você jogar coisas pro seu cemitério e ir jogando, né, a sua partida normal. Ele é um plano B muito bom, porque ele não depende do cemitério. E, né, você tá tomando hate também, outro ponto, né, a favor do plano B tomei hate, não tem como combar, joga as peças do combo em cima dele e cria um clock. Então, assim, Psycho Frog é uma carta também muito esperada no ban. No Legacy também eu acho que é um ban... É que o Legacy, né, tem uma falta de atenção que é mais complicado. O Modern ainda tem mais atenção da Wizards, o Legacy não, tanto que Luto ficou muito tempo no formato. Mas eu não esperaria que Frog continuasse nesse formato, tá? Eu realmente esperaria que ele iria de base. A outra carta que está em discussão é a... Deixa eu ver se está aqui. Vexing Bubble. Que é uma... Tanto a Vexing Bubble, junto com o Ancient Tomb, ajudam decks muito parecidos, sabe? E o que acontece é que a Tomb, ela dá uma vantagem muito desproporcional a alguns decks por um custo muito baixo, né? Ela não é igual a Cidade dos Traidores, que tem que sacrificar depois e tal. Então ela é uma carta problemática nesse sentido. E Bubble é basicamente Ai, meu Deus, surgiu o nome do artefato. De 2 manas, né? Você tem que pagar 2 a mais pra jogar no turno do oponente. É um desses por 1 mana. E sendo que 1 mana quer dizer Saga de Urza. Então, assim, é bizarro. Sabe? É só bizarro o quão boa essa carta consegue ser. É uma carta que te obriga a dar Force of Will. Então, meu deck tem 4 Force of Will, 4 Daisy. Você é obrigado a anular essa carta ou ela vai te desligar. Sendo que depois você pode jogar ela fora. Porque, por exemplo, você quer jogar mágicas sem pagar o custo e tal. Perímetro defensivo a carta, tá? Lembrei agora.
Então, a Baba é um perímetro defensivo de uma mana. E até colocar ele aqui na tela. E é bizarra, assim, a carta. E o fato dela poder ser tutorada por um terreno também é muito forte. Então, é uma outra carta que eu esperaria fosse retirada do formato. É muito difícil jogar. Vários combos começaram a jogar com ela, né? Ela era pra atrapalhar alguns combos, mas ela acabou sendo uma carta que defende alguns combos, né? Então você faz ela primeiro pro seu oponente de Daisy Force of Will não anular nada, e depois você comba e tal. E aí vira essa festa. E uma outra carta que tem um radar em cima, inclusive tem uma galera falando de Mystic Forge. Eu acho que se tirar algumas dessas cartas que eu falei, seja Tomb, seja Bubble, Forge é bem mais de boa. E uma outra carta que tá ganhando muito destaque, eu não sei se ainda merece ban, porque eu acho que a gente ainda não chegou exatamente na melhor build, tá variando as builds que estão ganhando, que é o Nadu. Né? O Nadu já foi banido no Modern, foi banido no Commander, tem o mesmo padrão de jogo, apesar de que tem listas que combam completamente com o Nadu. Então, Nadu é mais uma peça dentro do combo, que são as listas que jogam com o combo do Cephalid, que não é o caso dessa. Essa daqui é o que a gente fala que é o Nadu valor, né? Então você vai comprar um monte de carta e tal, e aí seu oponente não consegue mais jogar com você. Né, o Nadu que eu gosto de comparar com uma Tracha, né? Ele é menos uma peça de combo, necessariamente, né? Ele é menos um Splinter Twin e mais uma Tracha. Ele é uma carta que compra muita carta, né? Nessas builds ele é muito mais isso. Mas tem o que joga muito mais parecido com o... né, que joga, né, na verdade, dentro do Cephalid. E ali dentro ele ainda é uma Tracha, né? Ele ainda é uma carta que vai comprar um monte de coisa, mas o resto do deck é diferente. E é isso que tá variando ainda no Nadu, né? Então tem essas listas mais... vamos só combar... Aqui, ó. Essa lista aqui. Então tem Narcoameba, tem Cephalid, tem o Nômade, né, que tá jogando bastante com o Nadu, aí nessa lista tem o Matamil, mas comba, né, faz um Taças Oracle e comba. Enquanto que a outra lista é muito mais um deck já, tipo, você faz Nadu, compra um monte de carta, passa, compra um monte de carta, vai trocando recurso e você vai ganhar um jogo longo, então... a discussão em cima do Nadu é por conta disso. Eu não sei se a gente tá nesse ponto de ban, mas... pode ser legal. Turma Antiga é base do Legacy, ban pode ser no Vexen ou na Mystic Forge. Pode ser. Legacy tem muito isso, né? Tem cartas que a gente sabe que podem ser problemáticas, mas são base do formato. Então, eu concordo que Tomb é uma das bases. Tipo, tem decks de Brainstorm e tem decks de Tomb. Fica meio assim, pô, se banir Tomb e os decks de Brainstorm vão ficar nessa vida mansa mesmo? A vida é esse morango? Então, eu concordo. Que eu espero muito mais. Assim, o que pra mim precisa ser banido é Sapo e Vexen. O resto a gente pode discutir. Nadu eu acho que vai ser banido, mas não necessariamente agora. Tá? Então eu bateria muito a tecla assim. Sapo banido com certeza, Vexen talvez, eu espero que sim. O resto a gente discute. Mas eu pegaria bem no pé dessa parte. E a gente vai pro Pioneer. O Pioneer é uma discussão um pouco mais complexa. Quando a gente teve a última banlist, a gente tinha 3 decks que dominavam o formato. Fênix, Rato dos Vampiros e Amália. Eram os 3 melhores decks, todo mundo sabia disso. E aí a gente viu um ban no Sorin e na Amália. Beleza. E ficou o Fênix e todo mundo falou, beleza, o Fênix vai dançar na próxima banlist, ele vai dominar o formato, Cruise não pode ficar e tal. E o deck ganhou, deixa eu clicar nele aqui. E o deck ganhou Talento do Artista, que é uma carta bizarramente forte, tá? Sabe? Com Profit e Talento, você nem precisa se preocupar tanto com o cemitério, você pode jogar plano B. Eu tenho um bicho aqui na mesa. Quem trip draw, descarta draw, quem trip descarta draw, bicho enorme, bateu, dane esse cemitério. E esse era o esperado. No entanto, o que a gente brinca que protege muito o deck é a sua dificuldade. Então, os números dele não são impressionantes. A gente começou a temporada de regionais aqui no Brasil, o Fênix não foi bem. Nos Estados Unidos ele foi ok. Na Europa, ele pareceu muito bom, né? Ele estava bem popular, mas ele não foi bem nos números gerais.
E depois ele terminou a season indo bem ok. Então, assim, por mais que eu acho que Cruz é uma carta errada, é uma carta que não devia estar, a gente não tem materialidade de números pra falar de ban. Me dói muito falar isso. Mas é isso. Sendo que, e aqui tem um adendo muito importante, o ban de carne não tinha materialidade na época. Tipo, já tinha passado a época que o Monogreen, meu Deus, que deck incrível, ganhando um monte de evento e tal, e tal, e tal, e tal. E depois eles pegaram meio que, ó, você fez tal merda, né? Então agora você vai dançar. Sabe, ele pagou um retroativo ali. Banir Cruz agora seria fazer o Fênix pagar por um retroativo. Realmente eu não acho que ele tem esses números. Então, no momento atual, eu não baniria nada do Fênix. O Rakdos. A base Rakdos é a mais jogada do formato. Se você for olhar, normalmente, eventos mais jogados, o Rakdos sempre vai estar lá. Mas teve uma ampliação da base Rakdos fora do Rakdos mid-range, né? Que é o Jun de Saque usava a mesma base, que é o Rakdos Prowess. Eu acho que eu nem separei ele aqui. O Rakdos Prowess, ele foi o mais jogado em vários torneios, mais pro final, que ele deixou de ser o deck mais jogado dos regionais. E ele tem uma base parecida porque ele vai usar Empurrão Fatal, vai usar Capturar Pensamento. Então essas cartas vão sempre parecer muito jogadas, porque estão, né, com um deck a mais. Normalmente quando a gente fala de Rakdos, a discussão é sobre Fábula, que é uma discussão baseada em engessar deck building. Então o Rakdos Mid usa Fábula, o Rakdos Sacrifice usa Fábula, o Nive usa Fábula, Incarnation usa Fábula, esses são os principais decks. E eles usam Fábula, principalmente pelos dois primeiros modos, porque ela pode acelerar seu jogo logo no começo e filtrar sua mão, né? Ela flipar vai ser um bônus. Então, baniria a Fábula por conta disso. Meu contra-argumento é que estão surgindo cada vez mais decks que rebatem esse tipo de deck. Então, por exemplo, o Zur, que é um bom deck, né? O Five Color Zur, ele é muito mais baseado no pé de feijão do que na Fábula, fazendo algo, aspas, parecido. O Zur é um deck que ele vai curvar o card advantage dele a partir de uma carta de drop 2, depois ele vai fazendo, né, os Overlords e tal, e etc, etc, etc. Então o que acontece? Existe essa discussão. Eu não concordo porque eu não acho que banir Fábula vai... Porque quando você acusa uma carta de estar injeção deck building, você faz o quê? Você bane ela para abrir o formato. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o que ingessa os mid-ranges de verdade é porque a base preta é muito boa, sabe? E a Fábula só entra para dar cola em alguns decks. Mas, por exemplo, num ban de Fábula a gente vai ver Mono Black usando a mesma base e não necessariamente... E, por exemplo, o Nive vai jogar mais com Beams e outros decks vão... Eles vão migrar para outras coisas ali, mas eles vão continuar existindo e não vai abrir o formato. Meu ponto é, não vai abrir. Então ela não é uma carta que ingessa. Ela é uma boa carta, assim como Capturar Pensamento é uma boa carta, e nem por isso eu falo que ela tem que ser banida. Eu concordo que a gente tem uma expansão da base vermelha, mas ela expandiu para outros arquétipos, né? Que ela foi para os arquétipos mais agressivos, abrindo espaço no formato. E isso tá abrindo mais espaços, né? O Burn tá tentando voltar, tal, etc. Então eu acho que é menos um problema com o Fábula. O momento atual do formato, sinceramente, eu não baniria nada. Para mim, o formato tem que se preocupar em como ele vai fazer ano que vem. As 6 edições do T2 são 6 edições no Pioneer também. Tá? Então tem muito mais chance de ter coisa impactando o formato. Não teremos regionais, quer dizer, não teremos classificatórios Pioneer, né? Dos regionais e do Pro Tour a gente vai ter que confirmar ainda. Então tudo isso entra, sabe? Mas eu não baniria nada, tá? Se eu for falar assim, mais ou menos, né, um resumo aqui do vídeo, pra mim, Legacy e Modern precisam de bans, sabe? Tá num ponto insustentável, eles precisam de bans, e o Modern, a gente sabe que vai banir, a gente só quer ver o quão ousado eles vão ser nesses bans. Lembrando, dia 16 que sai a banlist, eu vou estar gravando vídeo, vou estar fazendo live falando sobre.
E o Modern precisa desses bans, o Legacy também precisa de bans, e ele precisa ser reformulado faz um bom tempo. Os outros formatos eu acho que passam tranquilos, né? Pra mim o Pauper, que nem eu falei, é uma discussão muito mais profunda, que não é pra uma janela qualquer, uma questão que o painel tem que discutir com muita profundidade, e tem gente lá muito competente pra isso. O T2 não precisa de nada, e pra mim o Pioneer está muito bem, obrigado. Eu acho que dá pra seguir em frente, tendo 6 edições ano que vem, a gente pode esperar muita novidade. Então, é assim que eu vejo a banlist pro dia 16 de dezembro, beleza? É isso, beijão e até o próximo vídeo.